Fala, corintiana, gente fina do canal. Vamos acompanhar as informações do Corinthians, debate bem interessante aí sobre se o Corinthians vai ser aí a primeira força no Campeonato Paulista. Também falar aí das atualizações do mercado da bola do Timão. Então, sem muita enrolação, créditos na descrição e bora acompanhar o vídeo. Eu ainda vejo o Palmeiras sendo tetracampeão paulista. Uhum. O Corinthians terminou bem o ano. Sim. Aí, um time fazendo muitos gols. Os paulistas foi o que melhor terminou. Uma sequência de vitórias. 9 vitórias, quando ninguém achava que pudesse ganhar mais 4. Ganhou 9. Seria o Corinthians o principal entrave pro Palmeiras ganhar um paulista, por exemplo? Se o Corinthians começar o ano como terminou esse aqui, eu acho que sim, é o que vai dar mais trabalho, porque dos clubes grandes de São Paulo, quem começa o ano com menos problemas em relação a contratações de peças e tal é o Corinthians. Né? Porque o Corinthians se refez no meio do ano, né? O Ramon Dias conseguiu aí do meio pro final dar a liga nesse time, nessas contratações feitas. Então você só precisa de contratações pontuais, porque o time tá feito. O time titular do Corinthians tá montado ali. Você precisa de uma peça ou outra, um lateral aqui, um lateral ali também. Zagueiro. Tanto é que o Corinthians também tava de olho no Wendel, né? De repente tava até falando pra você, se o São Paulo tá se enroscando lá com o Porto, eu não duvido que o Corinthians vá lá e pegue o Wendel e o São Paulo fique chupando o dedo. Porque o Wendel tava na mira do Corinthians. É que o Corinthians, pelo menos a princípio, disse que não ia entrar em leilão e tirou o corpo fora e deixou o São Paulo negociando. Mas a partir do momento que o negócio começa a ratear, eu não duvido que o Corinthians volte a carga e pegue o Wendel, pague o que o Porto quer e pronto. Não duvido, porque o Corinthians está atrás sim de lateral. Também então, atrás de um zagueiro. Eles estão... Também. Mas eu acho que o Corinthians é o time paulista que começa mais pronto a temporada 2025. E se começar com a moral que acabou 2024, sem dúvida nenhuma, vai ser o que vai dar mais trabalho pro Palmeiras nesse começo de temporada, sim. Em ritmo de Natal, porque o Corinthians prepara um presente de Papai Noel para a torcida corintiana. E trata-se de Paul Pogba, jogador de 31 anos, jogador que já está sacudindo a torcida corintiana desde aquela entrevista, né, que ele concedeu para o Danilo Gentili, dizendo que jogaria no Corinthians até de graça. Com o Memphis Depay, ele jogaria no Corinthians até de graça. A verdade é que ele não vai jogar no Corinthians de graça. Pelo contrário, vai receber um poupudo salário, um salário alto para jogar no Corinthians. Mas o Memphis Depay está ajudando no meio de campo desta transação, porque os dois são amigos, os dois jogaram juntos no Manchester United. Tá aí o momento em que o Memphis conversa com o Pogba pelo telefone celular. Ao lado do Memphis está o Pedro Silveira, que é o diretor financeiro do Corinthians e que está diretamente participando das negociações. O primeiro momento, houve a consulta ao Paul Pogba para saber se ele se interessava em jogar no Corinthians. E a resposta foi positiva, né? O Corinthians teve uma resposta positiva. Ele gostaria de jogar sim num mercado alternativo ao mercado europeu, embora os empresários do jogador acreditem que ele ainda tem mercado na Europa, né? E tem inclusive jornais da Europa dizendo que ele pode ficar no mercado francês, que ele pode jogar no futebol francês, enfim, mas por enquanto ele está negociando com o Corinthians. A possibilidade dele jogar no Corinthians existe e é real. Depois houve a conversa com o Ramon Dias para saber se o Ramon Dias gostaria de ter o Pogba no Corinthians, porque era do interesse corintiano e do interesse em contratar mais um midiático, porque o Corinthians se deu muito bem com o Memphis Depay, né? Então queria contratar outro midiático, tem interesse em contratar outro midiático. Falou-se, por exemplo, na possibilidade da contratação do Sérgio Ramos, zagueiro do Real Madrid, mas a verdade é que esta negociação não avançou. O Ramon Dias deu ok para a contratação e o Corinthians, através do Pedro Silveira, que é o diretor financeiro do Corinthians, e o Augusto Melo, que é o presidente do Corinthians, estão nas tratativas.
a primeira coisa que fez foi tentar levantar o dinheiro, imaginando que o Pogba gostaria de receber algo em torno de 4 milhões de reais. 4 milhões e meio de reais. Esta foi a primeira informação. A Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians, sinalizou positivamente, dizendo que pagaria 2 milhões de reais pela contratação do Pogba. O Corinthians, então, está buscando uma outra empresa para fazer parceria com a Esportes da Sorte para trazer o Pogba em conjunto com esta outra empresa. E já conseguiu, a informação é que esta empresa já teve o crivo do compliance do clube, o Corinthians já conseguiu o ok desta outra empresa, eu não sei o nome desta outra empresa, também não sei o ramo desta outra empresa, mas o Corinthians já tem uma empresa para fazer parceria com a Esportes da Sorte para trazer o Paul Pogba para o Corinthians. E a proposta que o Corinthians vai fazer para o Pogba jogar no Corinthians, e esta proposta deve acontecer nos próximos dias, estamos no dia de Natal, então esta proposta não deve acontecer hoje, mas deve acontecer nos próximos dias, é de 3 milhões e meio de reais. Por que 3 milhões e meio de reais por mês? O Corinthians vai fazer uma proposta de 3 milhões e meio de reais por mês para o Pogba jogar no Corinthians. Por que esta proposta de 3 milhões e meio de reais por mês? Porque o Corinthians não quer ultrapassar o teto do clube, que é exatamente o que ele paga para o Memphis Depay. O Corinthians paga ao Memphis, através de 80% dos vencimentos da Esportes da Sorte, a Esportes da Sorte paga 80% dos vencimentos do Memphis Depay, mas o Corinthians paga 3 milhões, exatamente 3 milhões e meio de reais por mês é o salário do Memphis Depay. Então o Corinthians não quer estourar este salário, entende que o Pogba deve receber a mesma coisa do que o Memphis no Corinthians. Se o Pogba vai aceitar esta proposta, esta oferta corintiana, aí é outro detalhe, né? Resta saber como é que o Pogba vai reagir a esta proposta corintiana, se o dinheiro vai fechar, se as cifras vão fechar, né? Se a proposta corintiana será bem sucedida. Mas o Corinthians está bastante otimista em relação à possibilidade de contratar o Pogba. Esta conversa está acontecendo, as negociações estão acontecendo, é realidade, faz parte da realidade, e o Corinthians está muito otimista em dar um presente de Natal para a nação corintiana. Lembrando que o Pogba está há 18 meses sem jogar futebol, porque ele foi suspenso por causa do exame antidoping, né? Foi flagrado com a substância testosterona. Ele vai poder voltar a treinar no mês de janeiro, ele pode voltar a treinar por qualquer outra equipe e pode voltar a jogar no mês de março. Só no mês de março é que ele vai poder jogar. Então, o torcedor corintiano vai ter que ter uma paciência, né, em relação ao condicionamento físico do jogador, vai demorar um pouco para readquirir o condicionamento físico. E o Corinthians também tenta, neste início de temporada, o Corinthians tenta a contratação de um zagueiro, já está conversando com o zagueiro, esta é a informação que eu tenho, seria um zagueiro canhoto para jogar ao lado do André Ramalho, a pedido do técnico Ramon Dias, um lateral esquerdo e um atacante, além do meio-campista, que é o Paul Pogba. O lateral esquerdo, o Corinthians quer o Guilherme Arana, é o nome que o Corinthians quer para contratar para a lateral esquerda. Guilherme Arana, que está no Atlético Mineiro. Acontece que o Corinthians já sabe que o Atlético Mineiro não vai emprestar o Guilherme Arana. O Corinthians queria, num primeiro momento, o negócio por empréstimo. O Corinthians já foi informado que o empréstimo não vai sair. O Atlético não vai emprestar. Se tiver negócio, só em definitivo. Só que o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Guilherme Arana. Vai tentar também buscar um investidor para tentar esta negociação. Esta é a informação deste momento. O Corinthians também vai tentar um investidor para buscar a negociação envolvendo o Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. São destaques e informações do Corinthians.
Corintiana, das informações aí do Coringão. Mercado da bola do Corinthians agitado, né? O Corinthians pensando aí nas contratações e essa discussão interessante, né? Porque o Corinthians ele terminou realmente muito bem a temporada. Eu acho que é o time aí que realmente dos paulistas é o que melhor terminou. E jogando futebol, eu acho que ali lado a lado ali com o Botafogo, que acabou sendo campeão aí de muita coisa no final das contas, mas acredito que ali ao lado do Botafogo, o Corinthians foi o time que terminou apresentando um melhor futebol. Então, o Corinthians tem tudo realmente para nesse ano que vai entrar agora ter condições de brigar por esse título paulista. Eu acho que é importante começar o ano ganhando o Paulista. Ajuda muito nas outras competições. O Corinthians tem aí, a gente sabe, uma Copa Libertadores para jogar, que vai aí no meio de jogos do Campeonato Paulista, vai ter jogos de Libertadores, né? Tem até já jogo marcado para o mês de fevereiro, então isso daí vai acabar, sim, complicando um pouquinho a logística do Corinthians na questão do Campeonato Paulista, mas eu acho que é bem possível do Corinthians conseguir arrancar um título em 2025 do Paulistão e começar aí com o pé direito a temporada. Beleza, galera? Essas as informações aí do Coringão. Deixar aí para vocês aí uma ótima noite de Natal aí. Todo mundo aí tenha uma noite abençoada aí, beleza? E amanhã a gente está de volta com mais informação do Coringão aqui para vocês. Uma boa noite aí para todo mundo, um abração e vai Corinthians!